os olhos fechados, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos entrar na presença do Senhor. Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença, Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse dia, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, invocando o Senhor, buscando a Tua face, ó meu Deus, apresentando a nossa vida, colocando tudo diante do Senhor e nas Tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Meu Pai, nós nos refugiamos no Senhor. O Senhor, como disse Moisés, é a nossa bandeira. Nós temos fincado, Senhor, em nós, meu Deus, bandeira essa que está gravada em nosso coração. Nós temos invocado o Teu nome dia e noite, apresentado cada situação a Ti. Eu peço, venha sobre este lugar. Venha sobre cada vida que aqui está, sonda os corações, meu Deus. O Senhor é um Deus que sonda as intenções, as motivações do coração. O Senhor sabe, meu Deus, aquilo que nós precisamos, necessitamos. Então entre em ação, Senhor. Entre em ação na nossa vida. Senhor, realiza os nossos sonhos, projetos. Traga à existência aquilo que não existe. Nos leva, Senhor. Nos leva a viver coisas novas. Algo novo. Tua palavra garante a nós as bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos, meu Pai, de todos os lugares, bênçãos estas que viriam sobre nós. Elas iriam descansar, repousar, elas iriam, meu Deus, estar presente na nossa vida em todo tempo, em todo momento. E eu peço, Senhor, abençoa cada pessoa. Abençoa o Teu povo, Senhor. O povo que tem chamado pelo Teu nome, que tem olhado, tem firmado os olhos no Senhor, tem confiado, tem crido na Tua palavra. O Senhor cumpre, o Senhor realiza cada palavra dita, como diz, como está escrito em Ezequiel: eu, Senhor, falei e farei. O Senhor é o Deus que fala e faz, e cumpre com aquilo que diz. Nós temos ouvido do Senhor, recebido palavras, direções, vitórias. O Senhor ainda deu a nós, meu Pai, nesse início de mês, o Senhor nos deu essa mensagem, essa profecia que o Senhor colocou no coração da Tua serva. Meu Deus, que o Senhor tem para nós uma onda de favor. E nós cremos nisso. Nós tomamos posse dessa onda de favor. Nós tomamos posse, meu Deus, e declaramos o Teu favor sobre nós, a Tua glória que enche toda a terra. Meu Deus, eu oro para que a glória do Senhor possa encher as nossas vidas, e que nós possamos viver, desfrutar, alcançar todas essas bênçãos em o nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Eu entrego cada vida que está neste lugar nas Tuas mãos. Cada um, meu Deus, que veio, que decidiu estar aqui buscando, invocando o Senhor. Essa pessoa que podia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas ela decidiu, porque tudo é decisão. Tudo é uma questão de decisão. E ela decidiu buscar o Senhor. Ela decidiu parar tudo e estar conosco agora, acompanhando esse link, esse culto, essa transmissão. Senhor, e eu oro para que essas vidas sejam impactadas. Eu oro, Senhor, para que o Teu poder venha se manifestar neste lugar, em cada vida, em cada lar, em cada família. O Senhor sabe que, meu Deus, num dia como hoje,
Nós oramos pela troca de coração, então que corações sejam trocados, tocados, meu Deus, que corações sejam quebrantados, meu Pai, que nesse dia o Senhor venha quebrar, despedaçar a Tua palavra, é como um martelo que despedaça a rocha, então que a Tua palavra, meu Pai, ela venha bater, esmigalhar, destruir, meu Deus, os corações duros, os corações de pedra, meu Deus, e que corações sejam dilacerados, que corações sejam trocados nesse dia. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa se revelar a cada vida, a cada pessoa, meu Deus, que nenhum de nós venhamos sair deste lugar, dessa reunião, da mesma maneira, mas que possamos sair daqui completamente diferentes, transformados, mudados, com o coração trocado, com o nosso lar, a nossa família abençoada, com tudo aquilo que, meu Deus, viemos buscar, o Senhor venha nos entregar, que o Senhor venha dar e colocar, ó meu Deus, nas nossas mãos, cria meios, o Senhor é um Deus multiforme graça, então que o Senhor venha criar meios, para abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Eu quero entregar essa reunião nas Tuas mãos, eu peço que o Senhor venha assumir o controle, meu Deus, desde agora ao final, que o Senhor venha falar, conduzir, dirigir cada uma dessas pessoas. Senhor, fale aos corações, que a palavra entre, que todos entendam, compreendam, que nós possamos sair daqui, não como simples ouvintes dela, mas como ouvintes e praticantes, porque estamos aqui ouvindo. Só que eu oro para que quando essa pessoa sair da porta para fora, quando essa reunião finalizar, meu Deus, que ela saia já colocando em prática cada direção nos mínimos detalhes, Senhor. Que nada seja em vão, meu Deus, que não seja mais um culto, mais uma reunião, mais um momento que ela vai estar na Tua presença, não, Senhor. Que seja uma oportunidade de mudança, de libertação, que seja um dia de definições em um nome de Jesus. Eu peço, cubra cada vida com Teu sangue, passa com Teu sangue sobre este lugar, sobre cada casa, cada família, os lares, visita, Senhor, a cada um dos nossos familiares, todos aqueles que nós temos orado, apresentado ao Senhor em oração todos os dias, toca, Senhor, visita, e que o Senhor venha agir, entrar com providência, e que nós possamos ver e viver e desfrutar da glória do Senhor em o nome de Jesus. Eu consagro o culto, a reunião, as nossas vidas ao Senhor. Eu entrego o Espírito Santo, a nossa vida e este lugar, tudo ao Senhor. Fale aos corações, que diminua eu e que o Senhor cresça, apareça neste lugar e nas nossas vidas sempre. É o que eu oro, é o que eu peço e te agradeço. Obrigado, Jesus. Amém. Amém e amém, graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias, vocês pegam desse Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, então repita assim comigo, diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para o ano de 2021, diga comigo que as bênçãos descansem, repousem sobre a minha cabeça, diga: eu creio nisso e tomo posse em nome de Jesus, amém? Sente-se por favor, quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 8, versículo 28, diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Na NVI fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Quem nunca disse, tudo coopera para o bem. Todas as coisas cooperam, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus.
Todos nós já falamos que tudo coopera, mas nós temos que sempre nos lembrar que para que tudo venha cooperar na minha vida, eu preciso amar. E quando a gente fala de amor, tem cultos assim feitos, realizados pela bispa, falando de amor, todos nós sabemos que amor nunca foi, nunca será sentimento. Mas esse amor que a Bíblia nos ensina, que nós vemos na palavra de Deus, é um amor de ação, de atitude. Jesus diz em João: aquele que me ama, os que me amam, eles guardam os meus mandamentos. E quando o Senhor diz, quando Ele fala acerca de guardar, aí se nós formos para Deuteronômio, juntar uma coisa com a outra, a Bíblia fala para guardar os mandamentos, ou seja, guardar a palavra no coração, e ainda a Bíblia diz: amarre-as na sua testa, nos seus punhos, ou seja, guarde a palavra, guarde os mandamentos, guarde os decretos, guarde as leis, guarde as ordenanças. Se eu quero que as coisas venham cooperar, se eu quero que as coisas venham fluir, se eu quero que tudo, porque está escrito aqui todas as coisas, tudo coopera. Se eu quero que tudo venha cooperar, contribuir para o meu bem, para a minha vida. E aí quando nós falamos acerca do tudo de Deus, o tudo do Senhor é diferente do meu tudo, é diferente do seu tudo, porque o tudo de Deus engloba todas as áreas. O tudo de Deus vai englobar tudo. Então, quando nós falamos de tudo, quando nós lemos na Bíblia que Deus age em todas as coisas, em todas as áreas, espiritual, ministerial, familiar, sentimental, conjugal, financeiro, profissional, saúde, tudo. E Deus age nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Eu preciso tomar uma decisão de andar em amor, de seguir o amor, ou seja, de cumprir com o mandamento, de cumprir com cada direção, de cumprir com tudo aquilo que o Senhor coloca diante de mim. Às vezes, algumas pessoas se perguntam: por que que na minha vida tudo dá errado? E talvez você já fez essa pergunta. Por que que as coisas não vão? Por que as coisas não dão certo? Por que que eu começo algo e aquilo que tinha tudo para fluir, tudo para dar certo, tudo para acontecer, no final acaba não acontecendo? Aquilo que tinha tudo para ser o melhor, acaba não sendo. Onde está o erro? Onde está a falha? Está justamente aqui naquilo que eu estou falando. Falta esse amar, falta esse cumprir com os mandamentos. E quando nós lemos a Bíblia, nós lemos em Deuteronômio principalmente, o Senhor falando: eis que coloco diante de vós. Eu estou colocando diante de vocês, olha, eu estou invocando céus e terra como minha testemunha, de que estou colocando diante de vocês bênção e maldição, vida e morte. Eu estou dando direções, eu estou colocando diante de vocês, olha, escolha. E aí o Senhor fala: agora, pois, escolha a vida, para que você, para que os seus filhos venham viver abençoados, porque todos nós sabemos, às vezes algumas pessoas elas vão e acabam enfatizando aquela questão de que, a maldição acompanha até por 4 gerações. Eu já ouvi muito isso de pessoas. Pastor, a maldição precisa ser quebrada, porque ela acompanha até 4 gerações. E a bênção que acompanha por 1000? Você vê que às vezes algumas pessoas dão mais peso ao lado da maldição do que até mesmo ao lado da bênção. O Senhor está colocando bênção e maldição todo dia diante de nós, vida e morte. Só que nós devemos ir lá escolher, nós devemos ir lá e tomar as decisões.
lembre-se de uma coisa sempre, que o poder das escolhas, o poder das decisões é seu. Deus deu a você o poder de escolher. É algo que todo mundo sabe, todos nós temos o livre-arbítrio. Todos nós podemos escolher. E é onde a gente tem que tomar cuidado. Porque quando nós escolhemos aquilo que é errado, ninguém escolhe o que é errado sabendo. Porque não sabia que era errado. Não. Todo mundo que escolhe o errado sabe que é errado. Eu não sabia, é questão de ver. É questão de enxergar. É questão de analisar. Espera aí, se o Senhor está colocando bênção e maldição, vida e morte, então sempre há opções. Sempre existem opções. Às vezes algumas pessoas falam assim, eu sou desse jeito mesmo, a minha vida é assim mesmo, eu vivo dessa forma mesmo, porque eu não tive escolha. Sempre tem, gente. Sempre há opção. Sempre há escolha. É que infelizmente as pessoas insistem em escolher aquilo que não é bom, e por escolher aquilo que não é bom, elas continuam nessa mesma linha. Nós falávamos ontem ainda acerca de alguns homens, exemplos para nós, homens como Abraão. Se a gente for para Gênesis 12, e se nós lermos a partir do versículo 1, o Senhor diz a Abraão, Abraão, sai da tua tenda, sai da tua terra, da casa dos seus parentes, da casa de seu pai, vai para o lugar que eu estou te mandando. Vá para o lugar que eu estou ordenando a você. Antes de Deus dar promessas, entregar promessas a Abraão, Deus entregou direções. E justamente dessa forma que funciona. Antes de eu receber promessas, antes de eu receber bênçãos de Deus para a minha vida, eu recebo direção. A direção que Deus me dá me leva até a bênção que Ele tem para mim. A direção que o Senhor coloca para que eu venha cumprir, para que eu venha fazer o lugar, a direção que o Senhor mostra para mim, é o lugar que vai me levar até a bênção. E aí a gente lê lá, o Senhor falando, sai daí, vá para a terra que eu te mostrarei. Aí se nós continuarmos, vem as 7 promessas que Deus fez a Abraão. Eu vou te abençoar. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E aí o Senhor vem e fala a Abraão, você será a própria bênção. Eu vou fazer de você a própria bênção. Porque algo que eu ainda dizia à igreja ontem, mais do que você ser abençoado, é você se tornar a própria bênção. É muito bom, todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos viver milagres, bênçãos, vitórias, todos nós, é o nosso direito, o Senhor tem tudo isso para nós. Só que mais do que isso, mais do que viver uma bênção, eu posso me tornar a própria bênção. Ou como falávamos, eu posso me tornar uma fonte de bênção. Mais do que me abençoar, Deus quer que eu me torne. Deus quer que eu venha a ser a própria bênção, que eu venha a ser a fonte de bênção que vai jorrar. Que vai, aonde a bênção é derramada, ela acaba respingando para todo lugar. Se eu me torno a própria bênção, se eu me coloco nessa posição, nessa condição, aonde eu vou, aonde eu estou, quem estiver comigo, independente, o lugar, as pessoas, independente, tudo passa a ser abençoado. Porque a bênção de Deus, ela vai respingando. Abraão, ele decidiu ser a própria bênção. E essa decisão dele, ela foi tomada quando ele decidiu sair da casa do pai.
Para que eu e você sejamos a própria bênção, nós precisamos decidir. Deus quer e pode nos tornar uma fonte de bênção. Ele quer o mais rápido possível que nós venhamos nos tornar essa própria fonte que vai jorrar o tempo todo. Mas Ele precisa com que eu venha me decidir. Porque se eu não decidir ser a própria bênção, não há nada que Deus possa fazer por mim. Se eu não tomo a decisão, se eu não me posiciono como a própria bênção, e quando a gente fala se tornar uma bênção, uma pessoa que decide ser a bênção em pessoa, ela vive diferente de todo mundo. A atitude dela, a forma dela viver, a forma dela falar, a forma dela pensar, a forma dela se posicionar, a forma dela crer, tudo vai se diferenciando na vida dessa pessoa. Ela não vive como todo mundo, ela não faz, a palavra que a gente falou ainda no domingo, ela não faz aliança com o inimigo, ela não faz aliança com pessoas, ela não faz aliança com mais ninguém, ela tem aliança com Deus. Ela anda na contramão do mundo, então a gente vê o mundo indo para uma direção, o mundo caminhando para um lugar, o mundo seguindo um rumo, e eu decidi ser a própria bênção, eu escolhi ser a própria bênção, então eu ando na contramão, eu vou na contramão, eu ajo diferente de todos, eu penso diferente de todo mundo, que foi justamente o que aconteceu. Abraão veio de um lugar que não se buscava a Deus. Quando o pai dele decidiu sair de Ur, com destino a Canaã, a terra onde Abraão nasceu e foi criado, era uma terra onde a idolatria, ela predominava, onde havia cerca de 2.000 deuses. O pai de Abraão decidiu sair daquele lugar com um destino. Mas é aí que está a questão da decisão, né? Porque eu até posso decidir, mas se eu não me firmar na decisão, eu acabo fracassando. Porque Terá decidiu sair, ou seja, nós podemos trazer para a mensagem de hoje, ele decidiu ser a própria bênção. Mas quando ele chegou em Harã, a Bíblia fala que ele ficou lá, ele se estabeleceu e passou a morar naquele lugar. É como uma pessoa que ela decide mudar, decide ter comportamento diferente, ela decide, a partir de hoje vou ter um encontro com o Senhor, eu vou me entregar ao Senhor, só que quando ela chega no meio do processo, na metade do caminho, ela para, ela estagna e ela continua parada naquele lugar. Isso não é inteligente. Não é inteligente você tomar uma decisão de sair de um lugar para ir no outro, só que aí você chega no meio do caminho e fica ali. Não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de cada um de nós. Pelo contrário, eu tomei uma decisão. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu decidi ser uma bênção. Eu decidi andar em bênção, eu decidi me tornar a própria bênção, eu decidi ser uma fonte de bênção. Se eu tomei essa decisão, eu tenho que lutar com todas as minhas forças. Eu não posso tomar uma decisão e simplesmente abandonar, parar, desistir. Eu até quero, mas... É o que a gente vê muito. Pessoas que às vezes falam, eu quero vencer, eu quero viver sonhos, eu quero viver o cumprimento dos meus sonhos, eu quero ser um realizador de sonhos, eu quero tudo isso. Mas o que você tem feito? Eu até começo, então eu até tomo as decisões corretas. Mas você segue essas decisões, você vai até o fim. Porque lembre-se do que a Bíblia fala, o que persevera até o fim é o que será salvo. O que persevera até o fim vencerá. Para que Abraão se tornasse a própria bênção, ele decidiu. Só que ele se firmou nessa decisão. Ele foi até o final. Ele não parou, ele não abandonou. Teve momentos difíceis? Muitos. Quando a gente fala desses homens, a vida deles não foi uma vida fácil.
Mas foi uma vida de desafios, foi uma vida de lutas, foi uma vida de batalhas, foi uma vida de guerras. Mas eles puderam vencer. Porque eles estavam sempre invocando, sempre buscando a Deus, eles estavam sempre na condição de amar a Deus. Eles estavam sempre seguindo os mandamentos, seguindo os decretos, seguindo as leis, seguindo as ordenanças. Deus dava direções a esses homens. E algo que a gente sempre fala acerca de Abraão, ele tinha uma característica que todos nós devemos buscar para a nossa vida. Abraão era rápido em obedecer. E nós já ouvimos isso, quando nós somos rápidos em obedecer, Deus é rápido em abençoar. Quando eu sou rápido em dar a Deus o que Deus quer de mim, quando eu sou rápido em me posicionar, quando eu tomo decisões rápidas, Deus é rápido em me dar condições, Deus é rápido em realizar, Deus é rápido em cumprir com promessas na minha vida, Deus é rápido em agir em meu favor. Mas infelizmente o problema de algumas pessoas ainda é justamente esse, elas são lentas, elas vivem procrastinando, quando elas são colocadas em momentos de decisões da vida, elas sempre vivem deixando para amanhã. É igual aquela palavra de Êxodo, né? Se não me falha a memória, está em Êxodo 8, que as pragas das rãs vieram sobre o Egito. A Bíblia fala que tinha rãs para todos os lugares, tinha rãs dentro do forno, tinha rãs no travesseiro, na cama, debaixo da cama, onde os egípcios iam, tinha rãs. Olha a infestação, a praga de rãs que tomou a terra do Egito, de modo que o faraó falou assim, chega, não dá mais. Vou chamar o Moisés aqui para orar a Deus, para buscar a Deus, para que essa praga cesse. O faraó chama, Moisés vai até a presença de faraó, e o faraó diz, olha, invoca o nome do teu Deus aí, para que essa praga cesse. Moisés se vira ao faraó e diz assim, ok, vou fazer isso. Quando você quer que eu faça? Quando você quer que eu interceda por você? Quando você quer que eu interceda para o Egito, para que essa praga, ela venha cessar, para que essa situação, esse problema, venha ser de uma vez por todos exterminados? Qual foi a resposta do faraó? Amanhã. Amanhã. Você vê que o Moisés jogou na mão dele, está aí, escolhe, filho. Estou dando a você o direito, o poder da escolha, que é justamente o que Deus faz conosco. O Moisés ali era a figura de Deus na vida do faraó, do rei do Egito. Está aí, filho, escolhe aí, o que você quer, qualquer um, o que você quer para a tua vida? Para quando você quer? Amanhã. Eu vou dormir mais um dia com a minha cama infestada de rã, infestada de rã para todo canto, e aí amanhã você volta aqui, Moisés, e aí você ora, você invoca o teu Deus aí, para que essas pragas, elas venham cessar. Você vê que é isso que as pessoas fazem. E isso acontece hoje. As pessoas, Deus coloca diante delas a oportunidade delas escolherem o certo, o correto, delas viverem os seus milagres, as suas vitórias, as suas bênçãos, e elas vivem e insistem jogando. Eu estou jogando, amanhã eu vejo isso, amanhã eu faço isso, e aí quando vem amanhã, a Bíblia diz que o amanhã vai me trazer outras preocupações. Então, se eu acumulo as preocupações de hoje e jogo para amanhã, ou seja, vai ter mais coisas para amanhã. E aí quando vem o amanhã, a pessoa ela já não sabe mais, ela se esquece, ou ela já acaba jogando depois de amanhã, e assim tem gente vivendo uma vida toda, de derrotas, de fracassos, tem vivido uma vida toda, há anos, vem vivendo, uma praga atrás da outra, uma derrota atrás da outra, um sofrimento atrás do outro, vem vivendo coisas terríveis, um dia após o outro, porque ao invés de se levantar, de se posicionar e de tomar as decisões corretas, de sair da sua zoninha de conforto, para Abraão continuar na casa do pai era muito confortável. O que Deus diz?
saia. Sai da casa do seu pai, sai da zona de conforto. Sai da dependência do pai. Começa a depender de mim. Começa a andar por fé. Você quer, eu vou te tornar uma própria bênção, mas na casa do seu pai não. Eu tenho muito para fazer na sua vida, e isso serve para nós hoje. Quando a gente fala acerca de sair da casa do pai, não é algo literal, mas é espiritual, é parar de depender dos outros. Parar de viver com escoras, parar de viver com muletas, parar de viver com andadores espirituais, ou seja, parar de depender de tudo e de todos, e depender só de Deus. E estar com a dependência, com os olhos firmados em Deus. Abraão, eu quero você dependendo de mim. Abraão, eu quero você crendo em mim. Abraão, eu quero que você saia deste lugar e vá para o lugar que eu tenho com você, o lugar que eu vou te mostrar, eu vou te conduzir, porque é lá que eu vou te abençoar. Eu não vou te abençoar na casa do seu pai. Eu não vou abençoar você se você continuar na sua zona de conforto. Quantas vezes você já ouviu desse altar aqui? Você já ouviu a expressão se levante? Quantas vezes nós recebemos palavras, direções, Deus falando conosco, levante-se, levante-se de onde você está, sai de onde você está. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. Mas a questão é, você se levantou? Você foi? Você decidiu? E quando você se levantou, quando você decidiu, você deu sequência, ou você foi até um limite e parou? Você fez como muitos começam. Aí eu começo um projeto e paro. Aí eu comecei, né? Quantas pessoas começaram algo e pararam na vida? E aí quando você para, o que acontece? Você perde tempo, você fica para trás. Vem outro e passa na frente. É o caso do senhorzinho que viveu 38 anos, sentado na porta do tanque de Betesda. 38 anos ali. E aí quando Jesus chega até ele e fala, você quer ser curado, você quer ajuda, você quer, meu filho? Então, Senhor, ninguém me ajuda. Todas as vezes que eu penso em vem alguém, passa na minha frente. E ali ele viveu 38 anos naquele lugar, e durante 38 anos sempre veio alguém que passou à frente dele. Por que o outro passava à frente? Porque o outro tomava a decisão e decidia ir até o fim. Vou até o fim. Ele um certo dia tomou a decisão que iria ser curado, mas quando ele chegou na porta do tanque, em uma das entradas, ele parou ali. E ali ele viveu 38 anos, parado, amarrado, com a vida estagnada. Por quê? Qual que era o maior problema desse senhor? Era a paralisia nas pernas, ou era a paralisia aqui, ó? Aqui, ó. Com certeza. O maior problema que o senhorzinho do tanque de Betesda tinha não era nas pernas, mas era na mente. Porque ele tinha a mente travada, a mente paralisada. Ele tinha uma mentalidade muito rasa, muito escassa, de modo que ele se acostumou em viver naquela circunstância, de modo que ele se acostumou a viver naquela miséria. Como muitas pessoas, elas vão se acostumando com o problema, elas vão se acostumando com as maldições, elas vão se acostumando com uma série de coisas, ao invés de se levantarem e de se decidirem, não, a partir de hoje eu vou ser uma bênção, eu vou andar em bênção, vou desfrutar de bênção. Não, elas vão olhando para a vida e o que vai vindo é lucro. O que for acontecendo no decorrer da vida, se acontecer bem, se não acontecer amém, é lucro. Não, está errado. Eu vou me levantar. Eu vou me decidir, eu vou dar condições a Deus. O que eu preciso fazer, Senhor, para que o Senhor me honre? O que eu preciso fazer para que essas promessas se cumprem na minha vida? Eu tenho que sair da casa do Pai, então eu estou saindo agora. Estou saindo já. O que eu tenho que fazer? Porque nós temos que ir a Deus e perguntar a Ele, Senhor, e agora?
que eu tenho que fazer? Se eu não estou entendendo, porque a forma que Deus coloca é muito clara. Mas se eu não entendo, eu tenho que perguntar. Senhor, eu devo sair? Como a gente falava de Davi desses dias. Davi chegando ao Senhor e falando, Senhor, eu devo atacar? Devo fazer tal coisa? Devo ir para tal lugar? Senhor, eu devo? Abrão de imediato ouviu uma vez. E a única vez que ele ouviu foi o suficiente. E se a gente continuar, se a gente ler a história de Abrão, que é uma história muito conhecida, você sabe que quando Deus falava com ele, Deus não precisava falar uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, uma milésima vez. Quando Deus falava uma vez, já bastava. E Deus busca pessoas assim. Deus está em busca de pessoas que ouvem uma única vez, já entendem, já vão lá e praticam. Porque são pessoas assim que vão chegar em lugares altos, são pessoas assim que vão desfrutar de coisas maiores. Mas não são pessoas que, o que é mesmo para eu fazer, Senhor? Mas mas está tão gostoso aqui na casa do Pai. Mas está tão bom, aqui para mim é tão cômodo, é tão gostoso. Né? Eu estou aqui, eu herdei tudo agora é meu. Não, é para eu sair, então eu estou saindo. E uma coisa que me chama muito a atenção nele, em Abrão, é que quando ele se decidia fazer algo, ele não saía consultando quem estava do lado, quem estava perto. É mais ou menos assim, Deus falou comigo, eu ouvi de Deus, e a palavra que tem mais peso na minha vida é a de Deus. Deus falou para eu ir, eu estou indo. Quando Deus falou para ele, pega o seu filho, seu único filho e me ofereça, ele já foi, pegou o menino. Ele não consultou Sara, perguntando, e aí Sara, o que você acha? A gente esperou esse filho durante 25 anos. Depois de 25 anos, aí o menino vem, nasce, cresce, e aí depois de um tempo Deus vem e pede, e aí, querida, você acha que eu devo fazer isso? Não, Deus falou comigo, Deus me deu direção, Deus mostrou para mim o que eu devo fazer, então eu vou fazer. Eu não vou ficar pedindo opinião alheia, porque quantas vezes Deus fala com a pessoa, Deus direciona a pessoa, Deus leva a pessoa a se decidir, aí ao invés dela fazer o que Deus está ordenando, ela vai num vizinho, ela vai num amigo, ela vai num parente, ela vai num colega de trabalho, ela vai em alguém e pergunta, e aí, o que você acha que eu tenho que fazer? Mas Deus já não disse o que você tem que fazer? Quando alguém vem até mim e pergunta, pastor, eu preciso de direção, a primeira coisa que eu falo para ela, você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado com você, você tem ouvido? Tenho, e o que Ele tem falado? O que Ele tem falado para você? Porque nós temos que aprender a dar crédito à voz de Deus, a ouvir e ficar com a voz do Senhor, com aquilo que Ele me contou, com aquilo que Ele me falou. A palavra de Deus tem que ter muito peso na nossa vida. Ela não pode ser uma palavra que cai em descrédito. Não, porque Deus coloca a sua palavra acima do seu próprio nome. A palavra de Deus, ela vem antes mesmo do nome de Deus. Ela está acima de qualquer coisa. E Deus vigia, Deus zela, Deus cuida, para que a sua palavra venha se cumprir. E se Deus tem falado, se Deus tem conduzido, se Deus tem dirigido, se Deus tem colocado coisas diante de nós temos que ir lá e fazer. Nós não podemos mais procrastinar. Se Deus tem para mim, prometeu a mim, quer de mim, que eu venha me tornar, que eu venha ser essa fonte de bênção, eu tenho que perguntar, Senhor, o que eu faço para me tornar essa fonte? Porque quando você é uma fonte de bênção, por causa de por causa de você, os que estão à sua volta são abençoados. Você tem noção que por causa de você, por causa da sua fé, por causa da sua aliança com Deus, por causa do seu compromisso com Deus, por causa das suas escolhas e decisões corretas, a sua casa, a sua família e seus familiares podem ser abençoados? Você sabia que por causa de você, tudo que está ao seu redor, se você trabalha num lugar, às vezes o lugar nem seu é,
Você é um empregado daquele lugar, mas pelo fato de você buscar a Deus, pelo fato de você carregar uma aliança com Deus, pelo fato de você ter vida com Deus, pelo fato de você se tornar uma fonte de bênção, todo aquele lugar, toda aquela empresa, todo aquele trabalho, às vezes tem um lugar que está cheio de ímpio lá, mas por causa de você, todos que estão naquele lugar, aquela empresa, aquele lugar, aquele comércio, aquele estabelecimento, acaba sendo abençoado, por causa de um, por causa de um. A Bíblia tem uma passagem no livro de Josué, que Deus, o Josué estava numa batalha, que o Senhor havia direcionado, e a Bíblia fala que ia se entardecendo, aquele dia iria se finalizando, e o Senhor havia dito que naquele dia Josué venceria. E antes do dia finalizar, a Bíblia fala que Josué deu ordens e disse: sol pare, lua se detenha. E a Bíblia fala que o sol e a lua parou. E aí quando ele vai, termina, vence, aí na continuação da história fala assim: nunca houve um dia como aquele, que Deus atendeu o pedido de um justo, por causa de Josué, do pedido que ele fez ao Senhor, porque Josué era uma fonte de bênção. Por causa dele, o Senhor parou o sol, o Senhor parou a lua, o Senhor deu vitória ao exército de Israel, por causa de um. E a Bíblia deixa bem claro, por causa de Josué, por causa de Abraão. A gente vê por causa de Abraão, Ló sendo abençoado, Ló crescendo. Ei, vem cá, você acha que a Sara teve filho por causa da fé dela? Se Sara fosse depender da fé dela para ter um filho, ela está até hoje estéril. Não foi a fé dela, foi a fé de Abraão. Abraão era uma fonte de bênção. Nós não vemos Sara como uma verdadeira fonte, mas vemos Abraão. Vemos Abraão tendo esse relacionamento com Deus, Abraão tendo vida com Deus, Abraão buscando a Deus. Nós encontramos em Abraão. Nós podemos ver, e ali você vê tudo ao redor dele. Tudo que está em volta acaba sendo abençoado. Às vezes, sem muito esforço. Sem muito esforço, Ló era abençoado. A gente leu ainda esses dias, né? O Abraão chegava em lugares, levantava altares e oferecia algo ao Senhor, invocava o nome do Senhor. Ló, que estava junto, não fazia isso. Mas a gente vê ambos prosperando, ambos crescendo. E Ló estava crescendo por quê? Não é por quê, é por quem, né? Por causa de quem? Por causa de Abraão. Porque Abraão era uma fonte, e essa fonte ela respingava, ela jorrava para todos os lugares. Porque quando Deus resolve abençoar a vida de uma pessoa, aquela pessoa é abençoada e tudo que está em volta dela é abençoado. Nós sempre costumamos dizer que a forma de Deus trabalhar é completa. Deus quando vai fazer algo, Deus quando vai abençoar, mudar, realizar algo na vida de uma pessoa, Ele não faz pelas metades. Então, peraí, o Ló está comigo, está andando comigo, está me seguindo. Então não é certo, então o Abraão estava crescendo e sendo abençoado e o Ló vivendo na miséria. Não, peraí, a bênção é completa. É para mim e para todos aqueles que estão ao meu redor. Se eu creio, essa bênção pode ser na minha vida e para tudo aquilo que diz respeito à minha vida. E foi justamente o que aconteceu. Tudo que envolvia Abraão, onde ele ia, onde ele estava. Porque é o que nós já falamos aqui outras vezes, nunca foi o lugar. A bênção não está no lugar. Eu vou para lá, né? Como às vezes a gente ouve pessoas falando, não, eu vou mudar de país porque, nossa, naquele país tem um potencial incrível. Não, não é o lugar. Eu já vi gente sair fora do país e quebrar a cara, porque nunca foi o lugar. Porque eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, filho. Se tão somente o Senhor se agradar de nós. Foi o que Caleb e Josué disseram, se o Senhor se agradar de nós.
Se o Senhor se agradar de nós, se eu decidir agradar ao Senhor, se o meu coração agrada ao Senhor, se a minha conduta, se as minhas escolhas, se as minhas decisões, se eu gasto tempo, se eu invisto em Deus. Porque a gente encontra Abraão investindo no Senhor. Porque nós encontramos Deus investindo em nós o tempo todo. Nós vemos o investimento de Deus na nossa vida, mas a questão é, eu tenho investido em Deus? Eu tenho investido o meu tempo, a minha vida, eu tenho me entregado, eu tenho feito o que é para eu fazer, o que Ele coloca para que eu faça, eu tenho realmente feito? Eu tenho realizado? Nós líamos ontem alguns provérbios falando sobre a generosidade. E eu ainda dizia, Abraão foi um cara muito generoso. E quando nós falamos de generosidade, uma pessoa generosa, ela tem uma característica muito forte, ela tem um coração aberto. Ela tem um coração aberto, um coração que ouve a Deus, um coração que é aberto em relação às coisas de Deus. E aí quando eu falo de um coração aberto, eu me lembro de Davi. Eu me recordo de Davi. O homem segundo o coração de Deus. O homem que tinha um coração que agradava a Deus, um homem que se entregava sempre a Deus. E Davi se tornou uma fonte de bênção. E a gente vê, por causa de Davi, se você pegar um mapa de Israel, antes de Davi, depois de Davi, você vai ver que Israel cresceu muito com Davi. Em tamanho, em riqueza, em honra, em prosperidade. O povo cresceu, o reino cresceu, todos cresceram. Por quê? Porque Davi era uma fonte de bênção. Você vê que nós, quando nós decidimos ser essa fonte, nós só ganhamos com isso. Gente, não há perdas por buscar a Deus, por se relacionar com Deus, por se entregar a Deus, ninguém perde com isso. Não se sofre perdas, não se sofre danos. A gente vê Abraão indo de um lugar ao outro, Abraão onde chegava, ele ainda era um estrangeiro, um forasteiro. Mas nós vemos o homem crescendo, enriquecendo, prosperando, onde ele ia, Deus dava o lugar, onde ele chegava. Ele chegou a descer para o Egito e foi abençoado lá, onde ele ia, aonde ele estava, a bênção acompanha. Porque é o que diz em Deuteronômio, quando eu sigo o Senhor, quando eu sou cuidadoso em obedecer, em ser fiel a Ele, as bênçãos elas virão e as bênçãos acompanharão a minha vida. Então se eu estou aqui, se eu vou para lá, as bênçãos vão comigo. Se eu vou para lá, as bênçãos elas vão comigo, elas me acompanham. Eu não fico ali desesperado, correndo atrás da bênção. Não, eu corro atrás de Deus, eu corro para agradar a Deus, eu vou até Deus. E as bênçãos, elas são consequências. As bênçãos se tornam consequências na vida de uma pessoa que tem relacionamento com Deus, na vida de uma pessoa que busca Deus. A bênção é consequência na vida de uma pessoa que é a própria fonte de bênção. Decida se tornar, decida ser essa fonte de bênção. Por causa de Abraão. As promessas que Deus fez a Abraão não se cumpriram só na vida de Abraão. Se cumpriram na vida de seu filho Isaque. Isaque foi abençoado por causa de Abraão. Ismael foi abençoado por causa de Abraão. Agar foi abençoado por causa de Abraão. Nós somos abençoados, porque se cremos em Cristo, somos herdeiros, co-herdeiros da mesma promessa feita a Abraão. Então, se eu creio em Cristo, as promessas que o Senhor deu a Abraão, elas se cumprem na minha vida, elas se realizam, elas se concretizam, elas se materializam sobre mim. Então a gente vê por causa de da decisão, da escolha, da entrega, do sacrifício, por ele ter se tornado a fonte, tudo em volta, e até nós hoje, essa bênção ela respinga sobre a nossa vida até hoje. Então, uma decisão certa, uma escolha certa, sua, pode beneficiar você, pode não, né? Vai beneficiar você,
a sua família, os seus filhos. Pastor, eu ainda nem filhos tenho. Agindo certo agora, seus filhos serão abençoados sem que saibam. Seus netos, bisnetos, tataranetos, ou seja, como a Bíblia fala, 1000 gerações. Eu não sei nem quanto dá isso. A gente fosse falar que se eu fosse arriscar, eu ia parar no tataravô e não ia além. Porque eu não sei o que vem depois. Mas a Bíblia fala que a bênção vai por 1000 gerações. Então, se ela acompanha de geração após geração, tem que começar por quem? Se não começou pelos meus pais, tem que começar por mim. Se eles não decidiram ser a própria bênção, porque tem pessoas que elas julgam, elas culpam as outras pessoas. Ao invés delas tomarem decisões, elas ficam dizendo, ai, porque o meu pai, ai, porque a minha mãe, ah, porque fulano, ah, porque ciclano. Não. Decida você. Ai, porque lá na minha casa, pastor, ai, a minha esposa, ai, o meu marido, ah, o meu filho, ah, o A, o B, o Y, o Z, ah, sei lá quem. Não quer, queira você. Faça você. Seja você a bênção. Nós falávamos de José ontem, também, e eu fico maravilhado, porque José foi uma fonte de bênção assim, que acabou influenciando muito na história do Egito e na história dos israelitas. Por causa dele, ele tinha tudo para ter crescido. Quando eu falo de José, eu falo de um jovem que tinha tudo para ter crescido rebelde. José tinha tudo para ter crescido um jovem rebelde, uma pessoa triste, deprimida, oprimida, a pior pessoa do mundo, pelo que aconteceu na vida dele. Os irmãos o venderam, primeiro queriam matar, né? Aí depois falaram, o que a gente vai ganhar se nós matarmos? Vamos vender então. Os irmãos o venderam, ele foi levado para a casa do Potifar, e aí a gente começa a acompanhar a história dele. Potifar, o ímpio, viu que Deus estava com José, que José era uma fonte de bênção. E aí deu a José a responsabilidade de toda a casa. A responsabilidade de tudo foi entregue, foi dado a José. E ali Potifar passou a ser abençoado. E aí a gente sabe que o rumo isso tomou, José foi parar na prisão, chegando na prisão, responsável daquele lugar, viu que Deus era com José. Viu que José era uma fonte de bênção. Confiou as chaves da cadeia na mão do José, né? E ele passou a ser responsável dentro daquele lugar. Ele interpretou os sonhos dentro daquele lugar. O rapaz que foi beneficiado com a interpretação dos sonhos, José diz, quando você chegar lá, lembra-se de mim. A Bíblia diz que o rapaz se esqueceu dele. Aí, um certo dia, Faraó tem um sonho, que não sabe exatamente o que sonhou. Aí o rapaz, depois de 2 anos, se lembra. Tinha um rapaz preso comigo que se lembrou, e depois de 2 anos, José chega e interpreta o sonho de Faraó, e aí tem aquela expressão, nós falávamos muito ainda na virada de ano, e no início do ano falávamos muito acerca disso. O Faraó diz, será que vamos encontrar alguém como José? Porque nele é o Espírito de Deus. Será que vamos achar alguém semelhante a José, alguém parecido com ele? E aí, por causa de José, Faraó foi beneficiado. Por causa de José, o Egito nunca cresceu tanto em toda a história, como cresceu nos tempos de José. A bênção, vai me dizer que a bênção estava no Egito? Não. A bênção estava em José. José era a própria bênção. E aí os irmãos que antes haviam julgado, querendo matar e acabaram vendendo, esses irmãos vieram se humilhar e foram beneficiados por causa de quem? Por causa de José. E José, quando ele estava perto da morte, e até mesmo quando morreu, o Egito e os irmãos continuaram sendo abençoados, porque ele deixou o melhor lugar para os israelitas, para os irmãos, cuidou dos irmãos, cuidou de todo mundo, ou seja, todos foram abençoados, por causa da decisão de José. O que José fez para isso? Ele agradou a Deus.
ele viveu um relacionamento com Deus, ele viveu uma vida separada ao Senhor. E isso levou ele a se tornar uma fonte de bênção, e isso levou ele a ser a própria bênção. E tudo que estava em volta, ao redor dele, foi também abençoado. Eu podia dar tantos outros exemplos aqui, tantos outros homens e mulheres na Bíblia que decidiram ser, que se tornaram uma fonte. E não só homens e mulheres, mas pessoas da nossa vida, que marcaram a nossa vida, que se tornaram essa fonte de bênção. E nós temos a oportunidade hoje, você tem a oportunidade hoje, de ser essa bênção, de se tornar a própria bênção, de abençoar, não só a sua vida, mas de abençoar tudo que está ao seu redor, tudo que está em volta de você. Pelas suas decisões, pelas suas escolhas certas, corretas em Deus, tudo que está ao seu redor pode ser beneficiado, tudo que está ao seu redor pode ser abençoado. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Fica de pé, por favor. Coloca a mão no seu coração. E por um momento eu quero que você feche os seus olhos. E traga isso para a sua vida. Porque você tem hoje essa oportunidade de se tornar essa fonte, esse canal. Eu me lembro que nós já pregamos outras vezes, e a bispa uma vez ainda falou, que Deus, Ele nos levanta e Ele nos faz condutores de glória. Nós podemos ser uma fonte de bênção. Nós podemos nos tornar condutores da glória de Deus. Deus levanta a cada um de nós para que nós venhamos conduzir a bênção dEle, a glória dEle. Através da minha vida, através da sua vida. Através de você, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser mudadas, pessoas podem ser libertas. Eu ainda me lembrava ontem, e dizia que quando os apóstolos, quando Pedro e aí Paulo, que se tornaram fontes de bênção, para todo o povo, a gente vê que isso é tão forte que onde esses homens iam, a Bíblia fala que onde Pedro passava, onde a sombra dele tocava, se tivesse algum enfermo, o enfermo era curado. Isso é ser fonte de bênção. A sombra de Pedro curava. A Bíblia fala que as vestes de Paulo tinham poder para curar. Onde ele passava, se alguém tocasse nas suas vestes, não precisava nem tocar nele. Se tocasse nas vestes, era curado, era sarado, era liberto. Homens que foram fonte de bênção. Mas antes disso, se a gente pega Pedro, quem ele era? Um pescador? Alguém que provavelmente não tinha muito para viver? Mas quando decidiu se entregar, estar no Senhor. E eu não estou falando, essas pessoas que eu falei aqui agora, eu não estou falando que foram perfeitos. Ninguém foi. O pastor falou que para que eu venha ser uma fonte de bênção eu tenho que ser perfeito. Isso não saiu pela minha boca. E eu disse que para ser uma fonte de bênção tem que decidir. Decidir agradar a Deus, decidir buscar a Deus. Decidir se entregar a Deus. Como esses homens se decidiram. E quando eles se decidiram, só ganharam com isso. Eles ganharam. Quem estava perto
E muitos deles nós ganhamos hoje por causa desses homens. Voltando a falar desses apóstolos, discípulos, se estamos aqui hoje, se a igreja existe, se o evangelho cresceu, se alastrou, sabemos o porquê. Nós podemos ver o porquê. Tudo é decisão. Tudo na vida se resolve por decisões. E quando você decide e se firma nessa decisão, porque também não adianta você decidir aqui dentro, só que aí quando você sai lá fora, você se decide agora assistindo o culto, a reunião, só que aí quando o culto acaba, você sai lá fora e vai viver a sua vida, você tomou uma decisão aqui dentro, só que aí quando sai lá fora você se esquece. Você disse que a partir de hoje eu serei uma fonte de bênção. Só que aí você sai lá fora, você esquece. Você deixa de dar a Deus o que Deus quer, você deixa de agradar o Senhor, você deixa de fazer a vontade de Deus. E aí, como que você vive? Tudo que Deus tem para você, tudo que Deus tem para a sua vida. É mais do que uma bênção. Se você veio aqui orando a Deus, se você está assistindo aí, orando a Deus, buscando uma bênção, você está no lugar errado. Porque não é uma bênção que Ele tem para nós. Deus não quer te dar uma bênção. Ele quer te fazer a própria bênção. Ele quer que você se torne a própria bênção. Não é uma bênção, mas é uma vida abençoada. É uma vida realizada que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para você. Então decida. Para de procrastinar, para de deixar para amanhã, não perca essa oportunidade, decida hoje, agora, já. Eu serei uma fonte de bênção. A partir de hoje, eu serei a própria bênção, aonde eu for, aonde eu estiver, onde eu chegar. As pessoas vão ver, como muitos viam. Eu fico maravilhado, porque o faraó viu, será que vamos achar alguém como José? O ímpio viu, que a bênção estava nele. O Egito só vai viver isso se José estiver com a gente. A bênção está na pessoa, a pessoa é a bênção. Você pode sair daqui como esse canal, esse manancial de bênção. Essa fonte de bênção que vai jorrar e que aonde for, aonde estiver, vai levar bênção, vai levar cura, vai levar milagre. Deus quer fazer de você, Deus quer fazer da sua vida esse canal, essa fonte. Você pode sair daqui como um condutor da glória de Deus. Porque foi isso que Deus fez na Bíblia. Deus pegou pessoas comuns, como eu, você, pessoas que tinham dificuldades, problemas a serem vencidos, mas quando essas pessoas começaram a dar a Deus, quando elas começaram a obedecer ao Senhor, então elas começaram a viver, a alcançar, a desfrutar. E aí onde elas iam, o que elas faziam, onde colocavam as mãos, foi o que o Senhor disse ao Josué: Josué, onde você for, querido, onde você for, onde você pisar com a planta dos seus pés, eu vou te dar. Onde você tocar com as suas mãos, será seu. E aí ele entrou na terra e foi conquistando. E foi conquistando, e foi vencendo reinos. Conquistou um, e depois dois, e aí foram vindo outros. E vieram desafios, e vieram reis maus, terríveis, gigantes, problemas. Mas ele não temeu. Porque ele sabia que Deus havia levantado ele, colocado ele ali com um propósito, que Deus havia feito da vida dele uma fonte de bênção, e ele foi uma fonte de bênção para Israel.
Ele fez aquele povo que vagou 40 anos no deserto, Ele fez aquele povo entrar na terra. Ele fez aquele povo desfrutar da terra. Ele fez aquele povo desfrutar do mel, do maná, do leite, do mel que o Senhor havia prometido há mais de 400 e tantos anos. E Josué conduziu o povo, fez o povo entrar. Tome as decisões que o Senhor coloca diante de você agora. Quero que você aproveite essa oportunidade. Fala com Deus. Fale com o Senhor. E decida hoje. Tome a decisão hoje. De se tornar, de ser a bênção em pessoa. Deixe isso sair pela sua boca. Senhor, eu não estou aqui buscando uma bênção, não, Senhor. Eu quero ser a própria bênção. Eu quero me tornar. E eu sei que o Senhor pode fazer de mim a bênção em pessoa. Para que onde eu for, onde eu chegar, a atmosfera, o lugar, o ambiente, tudo será mudado, Senhor. Porque é esse o poder que Deus pode dar a você. É isso que Deus quer derramar sobre a sua vida. Ele quer fazer de você, Ele quer fazer da sua vida uma fonte que vai jorrar. Jesus diz: quem crê em mim, dele vai fluir, vai jorrar rios de água viva. Se você crê, se você se entrega a Deus, se você se coloca nas mãos desse Deus, Ele faz de você, Ele faz da sua vida um manancial. Você pode estar no deserto, você pode chegar no deserto, você pode ir para onde for, mas haverá um manancial, haverá, porque estará sobre você, estará sobre a sua vida. Aonde você for, aonde você estiver, a bênção estará. Então se levante. Se levante onde você está. Comece a se levantar e a se decidir. Quais são as decisões? Toma agora as decisões. Quais são as decisões que Deus quer de você? Tome agora. É sair da casa do Pai, é parar de depender dos outros, é começar a depender de Deus. Tome as decisões. Saia do comodismo, saia da zona de conforto, saia da preguiça, da procrastinação, saia e se levante para que você se torne a própria bênção, para que você venha a ser a bênção em pessoa. Fale com Deus. Agarra essa oportunidade, fale com Ele e diga: Senhor, eu quero ser essa fonte de bênção que vai jorrar, que vai transportar. Eu quero, Senhor. Eu quero, oh meu Deus, que aonde eu for, aonde eu estiver, onde eu chegar, se doentes cruzarem o meu caminho, eles serão curados. Se enfermos, se pessoas endemoniadas, problemáticas, cruzarem o meu caminho, serão libertas. Eu sei que o Senhor pode fazer isso por mim, na minha vida. O Senhor pode me tornar um canal, um condutor da bênção, da glória do Senhor. Como o Senhor fez na vida de Paulo, na vida de Pedro. As vestes curava, a sombra curava. Deus pode fazer isso na sua vida. Por causa de um. A maior fonte que já existiu de bênção se chama Jesus Cristo. Por causa dele, de um, nós estamos aqui. E Ele diz: quem crê em mim poderá fazer obras ainda maiores. Se eu creio nele, se eu dou condições, eu posso me tornar uma fonte semelhante, até mesmo maior do que ele. E eu posso impactar vidas, curar vidas. Eu posso levar essa bênção para todo lugar, para onde eu for, aonde eu estiver. Por causa de mim, por causa de você, a sua casa pode ser abençoada. Os seus familiares. Se você é casado, por causa de você, o seu cônjuge pode ser abençoado. Por causa de você, a toda a sua família, os seus filhos. Pela
a sua fé por causa de você. A bênção que está sobre a sua vida, ela pode respingar por todos os lugares, por todos os cantos da sua vida. Então creia. Creia e tome as decisões que Deus coloca diante de você. Porque Ele pode fazer de você. Ele pode tornar você, e Ele quer tornar você uma fonte. Uma fonte que vai jorrar, que vai impactar, curar, salvar, que vai mover lugares, situações. Não é uma bênção, não. Não ore a Deus pedindo uma bênção, porque não é só uma bênção que Ele tem para você. Ele quer fazer de você a própria bênção. Ele quer derramar todas as bênçãos sobre a sua vida e fazer de você a bênção em pessoa. Então se coloque no lugar que Deus quer. Tome as decisões que Ele quer. E então você viverá tudo que Ele tem para a sua vida. Senhor, eu oro por cada vida que aqui está agora, Jesus. Eu oro por cada pessoa, os que estão aqui, os que acompanham. Jesus, que cada um se torne, cada um venha a ser essa fonte, meu Deus, que vai jorrar, que vai transbordar, alagar, que aonde chegar, meu Pai, vai fazer a diferença. Meu Deus, aonde essa pessoa chegar, meu Deus, haverá diferença. Como nós já ouvimos aqui desse altar, quando um homem de Deus chega num lugar, quando a mulher de Deus chega num lugar, se há necessidade, a necessidade cessa ali. Deixa de haver necessidade e passa a ter prosperidade. Que essa unção esteja sobre a nossa vida. Senhor, aonde ela for, aonde ela estiver, meu Pai, com quem ela cruzar, quem fizer parte da vida dela, meu Deus, vai provar, vai desfrutar, como todos aqueles que estavam, meu Deus, no casamento, onde Jesus chegou, todos provaram daquele vinho que era o melhor, o vinho que o Senhor transformou. O Senhor pegou a água que não era nem utilizada para beber, e transformou no melhor vinho, e todos que estavam lá desfrutaram, todos, meu Pai. Senhor, que assim aconteça na nossa vida, que as bênçãos venham, estejam presentes em nós, nas nossas vidas, não só para nós, não, mas para toda a nossa casa, para toda a nossa família, para todos os nossos familiares, para o nosso trabalho, para a empresa, para o comércio, para o estabelecimento, para todo lugar, meu Deus, aonde ela for, aonde ela estiver, que a bênção, meu Pai, a bênção esteja com ela, dentro dela, e que quando as pessoas olharem para ela, meu Deus, que as pessoas vejam, como o faraó viu, como o meu Pai, tantos viram, Nabucodonosor viu em Daniel, meu Deus, e tantos outros exemplos na Bíblia. Saul viu em Davi, quando ele tocava a harpa. Meu Deus, tantos homens, mulheres, na Bíblia que se tornaram uma fonte. Faça, Senhor, que cada pessoa saia daqui como essa fonte. Que cada um, meu Deus, saia daqui. Meu Pai, eu creio que decisões foram tomadas aqui agora. Que ela venha se firmar nessa decisão. Meu Pai, que ela se firme, ela possa dar condições, investir no Senhor. Meu Deus, e que o Senhor venha fazer de nós a cada dia, cada vez mais, uma fonte, um canal, condutores da glória, do poder, da unção do Senhor. Eu oro, meu Deus, pelos lares, oro pelas famílias, que essas bênçãos, meu Deus, ela venha chegar a cada lar, a cada família, que essa pessoa que está aqui, oh meu Deus, e aqueles que acompanham, possam tomar posse dessa palavra, e que agora já, meu Deus, quem está em casa, que veja a atmosfera desse lugar mudando, já possa perceber o ambiente, a atmosfera dessa casa sendo mudada, transformada. Quem está, meu Pai, quem está aqui sinta, oh meu Deus, mudanças acontecendo, transformações, meu Pai, a atmosfera, tudo em volta, tudo mudando, tudo acontecendo. Que nós possamos sair dessa reunião, sair deste lugar aqui hoje, sendo a bênção em pessoa, e que aonde formos, onde chegarmos, que haja diferença,
que haja o teu poder, a tua unção sobre a nossa vida em nome de Jesus. Eu concordo com as vitórias de cada pessoa, meu Deus, cada oração, cada clamor, tudo que essa pessoa apresenta, tudo que ela colocou diante do Senhor agora, aqui nesse momento, eu oro por vitórias, que haja materialização, Senhor, que haja concretização na vida de cada pessoa que está neste lugar, que ninguém saia daqui, que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, da mesma maneira, Senhor, mas que todos nós venhamos sair daqui mais do que abençoados, que venhamos sair daqui a própria bênção, e que aonde formos, as bênçãos venham nos acompanhar, como o Senhor nos deu para esse ano, a nossa palavra profética, meu Pai, as bênçãos elas iriam descansar, repousar, estar presente na nossa vida, bênção de todos os lugares viriam sobre nós, e onde formos, onde estivermos, essas bênçãos vão nos acompanhar, tudo que a gente começar, tudo que pegarmos para fazer, vai fluir, vai acontecer, vai dar certo, em o nome de Jesus, é o que eu declaro, determino, e pela fé, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém e amém.